Você tem dor na lombar que irradia para a coxa? Muita gente tem essa sintomatologia, mas não sabe o que é ao certo. Nesse vídeo eu vou falar para você de 3 causas que podem dar dor na lombar e também dor na coxa. Se você quer saber dessas 3 causas, acompanhe o vídeo até o final. Eu sou o Dr. Nicodemos Vaz, sou médico ortopedista, especialista em intervenção em dor e medicina regenerativa. Antes de começar esse vídeo, já deixe o seu like e inscreva-se no meu canal. Muita gente tem dor na lombar, apresentando também juntamente dor na coxa, mas não sabe realmente o que é a causa. Às vezes procura o médico, faz exames e não identifica realmente essa causa e fica nessa procura, nessa busca e não consegue encontrar ao certo e nem realizar um tratamento mais adequado possível. Mas irei dar a você uma ajuda, falando das 3 principais causas desse problema. Causa número 1, a hérnia de disco lombar. Mas afinal, o que é a hérnia de disco? A hérnia de disco é a saída de um conteúdo que parece uma gelatina, é gelatinoso, de dentro do disco vertebral. Esse disco vertebral, ele é como se fosse um amortecedor, que ele fica entre os ossos da coluna, entre as vértebras da coluna. Essa dor que ocorre na coxa, ela é diferente dependendo do nível que essa hérnia de disco está ocorrendo. Por exemplo, se for uma hérnia de disco mais na parte bem de baixo, assim, na lombar, aí normalmente a dor é na parte de trás da coxa, na parte posterior da coxa. Se for uma hérnia de disco, vamos dizer, na parte mais alta da lombar, aí normalmente a dor é na parte da frente da coxa. E como a gente sabe disso? Normalmente nós fazemos um exame chamado de ressonância magnética. A ressonância ela vai mostrar direitinho o disco intervertebral, se tem a extrusão do disco, se tem aquela saída do disco, se está comprimindo o nervo, qual nervo que está sendo comprometido. Então a ressonância é um exame muito importante nessa avaliação. E como tratamos? Normalmente o tratamento é conservador, não precisa fazer cirurgia. Pode ser feita uma fisioterapia, pode ser feito uso de medicações, podemos às vezes fazer infiltrações na coluna, que ajuda também a diminuir aquele quadro inflamatório. Mas em casos assim extremos, que não está tendo resposta nenhuma, aí pode-se tentar o tratamento cirúrgico, mas é muito raro o tratamento cirúrgico. Aproximadamente 10% dos casos é que se faz cirurgia. Causa número 2 é a síndrome facetária. E afinal, que tipo de problema é esse? O que é essa síndrome facetária? A síndrome facetária ela é caracterizada pelo desgaste das juntas que unem uma vértebra a outra, as juntas da coluna, que nós chamamos de articulação interfacetária. A dor ela pode ocorrer na parte da frente e na parte de trás da coxa e também na região lombar. Depende muito do local em que está sendo comprometido, em que está ocorrendo esse problema. E como podemos detectar esse problema? Primeiramente, é importante uma avaliação médica. O médico avaliando detalhadamente, ele praticamente vai dar o diagnóstico da síndrome facetária. Mas também podemos ajudar no diagnóstico com uma ressonância magnética, com um raio-x, então isso é muito variável, mas a avaliação médica ela é primordial nesse problema. E aí nós detectamos a síndrome facetária e como é que a gente trata? Nós tratamos pelo tratamento conservador, não se faz cirurgia, o tratamento é fisioterapia, exercício, perda de peso, uso de medicamentos. Nos casos em que não teve resposta só com isso aí, podemos fazer até uma infiltração na coluna que melhora. Nós podemos fazer uma radiofrequência, que tipo como se estivesse queimando aquele nervo, aquela inervação. Então a radiofrequência também ajuda bastante. O procedimento cirúrgico não é realizado porque não tem bons resultados nesse tipo de problema. E a causa número 3, não menos importante que as outras, é a contratura crônica do músculo psoas. Mas o que é esse músculo psoas? O músculo psoas é um músculo que ele sai da região lombar, das vértebras lombares, e ele desce, vai pela parte anterior do quadril e vai se inserir lá na parte proximal do fêmur.
A principal função desse músculo é de flexão do tronco e a flexão do quadril. Ele é um músculo que é muito importante na estabilização do nosso corpo. Muita gente chama esse músculo até de músculo da alma, porque ele estabiliza, ele equilibra o nosso corpo. A dor devido a essa contratura crônica do músculo psoas ocorre na região lombar e também na parte anterior do quadril e anterior da coxa. Como é que a gente sabe se a pessoa tem um problema no músculo psoas? Nós precisamos fazer uma avaliação médica, uma avaliação física. Não existe nenhum exame que vai detectar essa contratura crônica do músculo psoas. É importante que o médico avalie, faça o exame físico, uma avaliação postural, faça uma palpação, mobilizações, que aí só a partir daí que podemos detectar se realmente o problema é de uma contratura crônica do músculo psoas, que nós chamamos também de síndrome miofascial do músculo psoas. E aí, como é que a gente trata a contratura crônica do músculo psoas? Normalmente, o tratamento é mais com a fisioterapia. A fisioterapia pode fazer alongamentos, manipulações, liberações miofasciais. Outro tratamento muito importante, de grande valia, é a neuromodulação periférica, em que nós colocamos uma agulhinha dentro do músculo psoas e a gente vai liberando esse músculo psoas para ele não ficar com essa contratura crônica. E associado a isso, pode-se fazer exercícios específicos para o músculo psoas, como os alongamentos, os fortalecimentos, mas isso é muito importante, uma ajuda de um educador físico que pode ajudar você da melhor maneira possível a tratar essa contratura crônica do músculo psoas. E aí, você gostou desse vídeo? Se gostou, deixe o seu like e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. E também visite minhas redes sociais e meu site. A descrição está aqui abaixo na descrição do meu vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo e fique com Deus!